Kitchen Lab edição High Design, agora com o painel Sustentabilidade na Cozinha. Nós estamos tratando no evento a evolução da cozinha e, sem dúvida, a cozinha é um centro das atenções e é uma preocupação hoje dos clientes, de quem está fazendo uma nova casa. E um outro assunto importantíssimo e que já ficou muito em evidência e que agora as pessoas vão começando a conhecer um pouco mais é a sustentabilidade. Então a gente fala um pouquinho da combinação das duas, como hoje as pessoas querem uma cozinha cada vez mais bacana e também muito sustentável. Trouxemos especialistas para debater o assunto. Então agradeço muito a presença de Guto Indil da Costa, Ricardo Gaioso e Giorgio Ferroni. Bom, basicamente eu acho que é uma honra a gente poder ter a oportunidade de trazer em discussão um assunto que é cada vez mais sério e cada vez mais parte da nossa realidade, que são alternativas mais sustentáveis, alternativas mais verdes, novas soluções que o mercado tem buscado para romper a continuação que a gente tem de destruição do planeta. Então, a cozinha acho que é parte muito importante de uma casa, cada vez mais é o centro de relacionamento, o centro de uma família. Cada vez mais a gente tem olhado para dentro da cozinha como parte muito além da decoração. Então eu queria trazer aqui em discussão um pouco sobre o trabalho do Guto. Acho que vamos começar falando um pouco mais do seu trabalho e apresentar um pouco do seu olhar aqui na feira. Tá bom. Então, a gente trabalha na cozinha, mas em lugares bem diferentes da cozinha, né? Não só no mobiliário, mas também nos equipamentos. E essa preocupação sobre sustentabilidade, ela permeia hoje quase que tudo que a gente faz em matéria de design de produto. Eu vejo hoje uma enorme oportunidade de mudança em relação a atitudes e hábitos que a gente tem na cozinha. E eu acho que eu vou começar contando os exemplos que a gente vem trabalhando nesse momento, ligados a inovações que estão acontecendo com os equipamentos de cozinha. Por exemplo, os fogões, as geladeiras, os fornos, quer dizer, os equipamentos em si, estão hoje sendo cada vez mais dotados de IoT, né? Internet das Coisas. Então a gente hoje está desenvolvendo produtos que se comunicam com os supermercados, que podem fazer as compras, que controlam, de certa forma, fazem a gestão da despensa, então controlam a quantidade de alimentos que você tem em casa, o que você está consumindo, e praticamente fazem que essas compras vão se tornar certamente quase que automáticas. Isso em si só já é um elemento de imensa sustentabilidade. Por quê? A compra de produtos nas cidades, né? A maneira que a gente hoje faz, que cada cidadão sai da sua casa, pega um carro, vai até o supermercado, faz compras, volta para casa, etc. Quer dizer, isso tem um transtorno. Você imaginar que um caminhão chega no supermercado, no meio da cidade, que descarrega de manhã cedo a comida, que você vai lá comprar de tarde. Existe toda uma cadeia de suprimentos alimentares, digamos assim, que hoje fazem a comida chegar na nossa casa. E eu entendo que com a inovação que a gente está hoje criando nos equipamentos, toda essa cadeia vai ser repensada. Porque na hora que você tem o controle do que você consome quase que diariamente, e isso se estender, né? Você imaginar no futuro, isso se estendendo por toda uma população, você praticamente não precisa mais ir ao supermercado. O supermercado vai ser talvez um programa, mas não mais uma necessidade. Porque a comida que você utiliza no dia a dia, ela vai chegar à sua casa sem a necessidade que você vá comprá-la. E isso acho que vai trazer imensas modificações. Por exemplo, serão necessários supermercados daqui a 5, 10 anos?
Se a comida chega a você sem que você tenha que se deslocar até uma loja, você tem ganhos em relação à logística de abastecimento? Esse abastecimento pode ser feito de noite? Será que um caminhão, então, será que o futuro do supermercado é um caminhão que vai passar de casa em casa deixando a comida de cada um e a loja em si desaparece? Quer dizer, tem toda uma nova realidade, na minha opinião, que acontecerá devido a novas facilidades de comunicação e controles tecnológicos que as casas da gente vão passar a ter, porque cada vez estão mais acessíveis, estão mais fáceis, estão mais comuns, né? Sensores de todo tipo. Então, acho que um primeiro debate muito interessante, assim, que tem tudo a ver com a cozinha, é exatamente como é que o mundo vai mudar em relação a essa gestão de alimentos e como é que isso tem impacto na sustentabilidade. Jogo para vocês. E uma coisa importante que a gente fala sobre cozinha não é só a comida, como que ela é plantada e a manutenção desse alimento, mas também como ele chega até as pessoas. Então a gente tem visto cada vez mais inovações e soluções em restaurantes que têm a sua própria horta, famílias que desenvolvem os temperos em casa, plantam, muito além da horta até, começam a cultivar o próprio levain do pão dentro de casa. Então isso parte do pressuposto de que tudo pode ser desenvolvido na própria casa ou trocado em pequenos bairros como se fosse uma plataforma colaborativa. Como que você enxerga isso, Giorgio, dentro do seu trabalho? Então, antes de tudo, boa tarde para todos. Então, sem dúvida, esse assunto da sustentabilidade ligado mais ao produto, à matéria-prima, então, ao que chega na cozinha, é um assunto muito desenvolvido, mais que em outros lugares, né, no norte da Europa. No norte da Europa são pelo menos uns 15, 20 anos que existem efetivamente no plano piloto mesmo dicas que manda mesmo de construir hortas de bairros. Então você não pode, já em muitas regiões da norte da Europa, estou pensando na Dinamarca, na Holanda, por exemplo, entre outras, você não pode construir prédios ou aglomerados urbanos onde vão residindo bastante pessoas sem pensar nesse suprimento de hortas sociais. Então, esse sem dúvida é um abatimento grandíssimo sobre o carimbo que a poluição pode deixar no planeta, claramente. Outro assunto importante que se liga diretamente com esse assunto, então com a planificação urbana sobre a grande distribuição, tendo como meta o produto fresco, o alimento fresco, é exatamente a sustentabilidade da comida. Então, a cozinha é o utensílio, é a ferramenta principal para nós ser humanos sustentáveis, para nós mesmos até. Isso porque é o único jeito para nós ser humanos sanos, salubres, é manipular as comidas, é manipular elementos frescos e cozinhá-los mesmo. Então, para isso, a cozinha nas últimas décadas voltou a ter uma referência, a ser um ponto central do lar de qualquer casa, que seja de altíssimo padrão, que seja a mais pobre. Isso porque esse processo de manipulação de cozinha é o meio principal para nós ser sustentáveis mesmo, para não ter problemas de saúde e para assumir coisas efetivamente importantes para nós. Agora, então, a sustentabilidade do alimento é um assunto enorme que envolve arquitetura, planificação urbana, distribuição, ruas, sistemas de colegamentos. É um assunto
demais amplo nesse, eu acho, para esse contexto. Então gostaria de voltar a focar um pouco mais acima do utensílio cozinha mesmo. Essa ferramenta, né, que a gente tem aqui na frente também, é uma ferramenta importante em termos de sustentabilidade, primariamente para isso, porque é a ferramenta que nos permite de criar sustentabilidade em lo que a gente assume diariamente. Outro assunto é a sustentabilidade da produção, né, da cozinha, do utensílio. Outro assunto é a sustentabilidade do envelhecimento do utensílio. São três aspectos que vão se entrelaçando constantemente, né, na análise da sustentabilidade e que não tem um mais importante, primário, na frente dos outros. São interligados. E é um erro que todos nós, muitas vezes, né, fazemos, que a gente cai nessas considerações, é achar que um produto seja sustentável porque é sustentável. Quero dizer, madeira de reflorestamento é sustentável. Não é sempre assim, depende, porque se aquela madeira percorreu 2 continentes para chegar na tua mão, aquela madeira não tem nada de sustentável. Aquela madeira é sustentável em termos de envelhecimento, porque foi plantada, foi cortada para chegar na tua mão, mas não tive um processo de logístico sustentável. Então aquele produto não é mais um produto sustentável. Então o item da sustentabilidade, o assunto da sustentabilidade é um assunto muito complexo. E eu muitas vezes vejo esse assunto tão complexo quanto a sociedade mesmo. Quero dizer que criar um equilíbrio e ter efetivamente uma visão sobre o que é sustentável e o que não é sustentável é muito difícil, muito complexo. Então eu acho que é mais interessante ver a cozinha como utensílio da sustentabilidade, né, e tentar entender e focar como nós podemos ter esse utensílio o mais sustentável possível em termos de logística, produção e envelhecimento. Basicamente são 3 pontos cruciais quando a gente fala de sustentabilidade na cozinha. O viés da própria comida em si, da cozinha em si e da pessoa e a sua relação com o meio. E a gente vive numa sociedade até curiosa, imagina, com o costume de almoçar em restaurante por quilo. E é uma coisa muito do nosso dia a dia. E a quantidade de desperdício desses buffets, e não só de restaurante por quilo, de hotel, de flat, enfim. Como você imagina isso dentro desse processo, desse novo tipo de cozinha e de consumo gastronômico? Olha, eu acho que o desperdício orgânico nem é o maior problema, porque acaba que todo lixo orgânico pode ser reaproveitado, né? Em forma de adubo, etc. Até hoje já existem também sistemas de compostagem praticamente residenciais. Você, em vez de uma lixeira, você tem uma pequena lixeira que ajuda a compostagem de todo o teu lixo orgânico, você reutiliza aquilo. O que eu vejo de críticos, né, a gente está começando falando dessa evolução de comunicação e tecnológica e como isso deve mudar a maneira como a gente hoje compra os suprimentos da gente, né, os alimentos e bebidas. Outros 2 itens críticos que eu vejo na cozinha é a gestão da água, a água que a gente usa para cozinhar, a água que a gente usa para lavar, a água que a gente usa na cozinha o tempo todo, como é que isso pode ser reutilizado, como é que isso pode ser reciclado de certa forma, e a gestão também da eletricidade, equipamentos que a gente usa hoje, tem sempre essa questão. Na Europa, por exemplo, usa fornos elétricos. Aqui no Brasil, o forno elétrico é praticamente proibitivo. A gente usa aqui fornos a gás. A gestão energética da cozinha, eu acho que é um outro ponto importantíssimo para a sustentabilidade, né? Então eu diria que água e energia
são extremamente críticos na cozinha. E isso pode também fazer grande diferença em matéria de sustentabilidade. Jorge, como você vê, quais são as principais diferenças de consumo e gastronomia que você enxerga entre Europa e Brasil? Você entende em termos de pratos ou em termos de matérias-primas? A gente começa, eu acho que é importante a gente abordar esses 3 pontos da comida, da cozinha e do comportamento das pessoas dentro dela. Então eu acho que a gente pode começar falando sobre costumes gastronômicos. Acho que o Guto levantou um ponto importante sobre a eletricidade na cozinha. Existem pontos muito divergentes entre a cozinha europeia e a brasileira? Então, brincando um pouco, posso te dizer primariamente que a Europa é 220 todo. Então, esse é o assunto primário que responderia. Então, eu sou italiano, então a minha cultura claramente é uma cultura que pivota mesmo muitas coisas, se não quase toda a sociedade, a vida da sociedade ao redor dessa ferramenta que é a cozinha. Quero dizer que é uma cultura que coloca esse momento de transformação do elemento natural primário em comida. Então, esse processo sustentável para ser humano, em um momento que depois vai se abrindo, irradiando, vai tocando tudo. Então, vai tocando a convivialidade, vai tocando o bem-estar, vai tocando o viver junto, a troca de ideia, o bater papo. A gente poderia sossegadamente ser sentado em qualquer cozinha italiana, por enquanto que está se preparando comida, a gente bate um papo. Isso é totalmente normal na Itália. Totalmente, a todos os níveis sociais, todos. Diferença, tirando isso, diferença não tem muitas. A única diferença que posso falar é sem dúvida... A massa é melhor. É que a massa é melhor. Não vamos entrar nessa, não quero nem vagamente entrar nessa. A única grande diferença é que o Brasil, apesar de ser um povo que tem uma tradição italiana forte, radicada, é um povo que tem muitas influências americanas. Então, esse processo de acercamento ao utensílio cozinha, a ferramenta cozinha como centro do lar, para o que eu posso conhecer desse país, que conheço só nos últimos 15 anos, é sem dúvida acima desse conflito que o Brasil vive. De um lado a cultura americana, do outro lado a cultura europeia. Sobre a comida, sobre a sustentabilidade, sobre a manipulação da comida, são 2 mundos que não têm nada a ver um com o outro. Nada mesmo. Brasil, na verdade, é mais, nessa última década que eu conheço, é muito mais perto à Itália que à América. A cozinha é uma ferramenta importante, a manipulação e a comida é um valor efetivamente reconhecido. A gente tem aqui o mesmo, tem fior de restaurantes, sem fazer nome, e cozinheiro, chefe, que são declaradamente e universalmente reconhecidos entre os 5, 10 mais importantes do mundo. Então, tudo isso, sem dúvida, gera uma nova consideração acima desse lar, desse lugar, dessa fábrica, porque a cozinha é uma fábrica também, miniaturizada, é uma nanofábrica, a gente poderia até falar, onde entra um produto e sai outro. E esse produto, felizmente, não vai ser vendido, mas vai entrar direto, vai ser assunto diretamente no nosso organismo. E esse processo, junto com a convivialidade, com a importância que a sociedade também brasileira, então estou falando mais dos pontos em comum que as diferenças, na verdade, como na Itália, sem dúvida ajuda, e esse é cientificamente demonstrado, ajuda também todo o processo de gestão, de assunção de todas as matérias
que nós vamos sugando, né, da comida. Então, comida não é simplesmente mexer as bocas e engolir alguma coisa, claramente. Comida é um conceito muito mais amplo, que envolve, para mim que sou italiano, posso dizer que envolve tudo, na verdade, porque quando você come bem, se você aprende a cozinhar, você se sente mais apagado. Se você cozinha uma coisa boa, se sente mais apagado. Se você cozinha uma coisa boa sobre uma cozinha bonita, você fica feliz. Não tem jeito. É matemático, ninguém sai dessa. Esse é um axioma fechado, não tem jeito. Então, tudo isso para dizer o quê? Que essa esquina do nosso mundo, esse quarto, né? É um quarto que geralmente vamos falar assim, que está tendo cada vez mais considerações, e o Brasil, sem dúvida, é um país que está colocando esse lar, essa esquina, no centro da vida, do mundo. Quando a gente fala de sustentabilidade na arquitetura, algumas características já são bem presentes no nosso dia a dia e no conhecimento básico da população. Ventilação cruzada, reuso de água da chuva em descargas. Existem algumas culturas que usam, por exemplo, forno a lenha como cama à noite para aquecer. Então, acho que cada nação e cada parte do mundo, ou cada conhecimento, interseção e idiosincrasia entende a sua própria sustentabilidade, mas a gente vai caminhando e vai descobrindo novos formatos. Você como arquiteto, como você imagina as alternativas sustentáveis para dentro da cozinha em si? Porque, por exemplo, a água da chuva é uma coisa que a gente não pode usar na cozinha. Então, a seu ver, como você imagina essas alternativas mais verdes para o uso da cozinha como ferramenta e não só como local de encontro, de convivialidade? Então, eu acho que o futuro da cozinha é, sem dúvida, cada vez mais virar um centro de produção mesmo do núcleo familiar ou da pequena sociedade que envolve aquele núcleo familiar. Isso que quer dizer que na cozinha a gente já está se acostumando a ver hortas verticais, a ver um desenvolvimento da produção mesmo. Em paralelo, a tecnologia ajuda muito em termos técnicos e nanotecnologias, mas não só isso, a reutilizar e reaproveitar de tudo o que vai sendo dissipado geralmente na produção desse utensílio. Esse utensílio, olha bem, é um utensílio que mescla água e fogo. Então já é uma força grande de produção de energia, em muitos sentidos. Então, as vias que agora estão se pesquisando no mundo são muitas. Por exemplo, já quando você abre a torneira, a água que passa no cano, se um dia a gente conseguisse reutilizar e aproveitar daquela energia com pequenas turbinas no cano, de repente cada vez que você abre a torneira, você vai produzindo energia. Essa é uma. O fogão, quando vai cozinhando, esquentando uma panela, vai produzindo toda outra energia em volta. Aquela energia, muitas já a gente está tendo tecnologia que conseguem reaproveitá-las. Mas ainda estamos na pré-história de tudo isso. É o começo, como é a tecnologia digital, está no começo. É muito difícil ter uma imagem, uma forma sobre o que será a cozinha nas próximas décadas, nos próximos 50 anos. Eu acho que não mudará muito em termos estéticos, funcionais tampouco. O que mudará será todo o que essa envolve, que ela vai envolvendo, porque é uma produtora de muitas coisas. Então não se pode continuar deixando que essa energia vá se desperdindo, simplesmente. Então eu acho que o futuro é mais nesse sentido, mais que em termos formais. É mais um contexto hipertecnológico, nanotecnológico que vai
aproveitando de tudo o que se gera ao redor da cozinha. Guto, você que entende muito bem de manipulação de novos materiais, como você enxerga essa cozinha do futuro? Não só pelo lado do comportamento, você falou também de transporte, da revenda. Você acha... como você imagina o mundo daqui a 20 anos, em termos de materiais dentro da cozinha? Pergunta difícil, eu acho. Pergunta difícil. A gente, às vezes, pensa como será o mundo daqui a 5 anos. A gente, se olhar para trás, viu que a gente errou, né? 5 anos atrás. Tanta coisa que a gente tem hoje que não teria imaginado naquela época, né? Mas o que eu vejo, falando especificamente de materiais, a próxima revolução que a gente está aí à beira de passar é a revolução da nanotecnologia, né? São materiais inteligentes com uma série de novas características e capacidades, muitas das quais poderão, na minha opinião, ter grande impacto na cozinha em relação à limpeza. Em relação à limpeza e a toda essa parte antibacteriana, etc., eu acho que aí haverá um grande salto em matéria de materiais nos próximos, nem 20, mas 5, 10 anos. A gente está... a Mecal, que assina esse projeto de aço inox, que é um material importante em termos sustentáveis. 60% do material já vem de material reciclável. Então, a gente, quando fala de material, tem inúmeras possibilidades para discutir, para desenvolver. 20 anos é tempo demais para a gente entender o que vai acontecer e vai ser lançado no ano que vem. Até aqui nos próprios corredores da feira a gente já consegue enxergar isso bem, né? Então, uma outra coisa importante quando a gente fala de material é como áreas diferentes podem viver e se aproveitar de umas das outras. Você acha que a arquitetura pode ser influenciada por materiais desenvolvidos talvez pela moda, dentro do universo da gastronomia, ou mesmo da ciência, da biomimética? Como se enxerga isso? Então, sem dúvida, sim. Acho que é absolutamente sim. Geralmente, o processo funciona desse jeito. A tecnologia desenvolve um produto ou uma descoberta, né? Vai desenvolvendo acima disso e vai criando um novo tecido, um novo produto, um novo trend. Trend inteso em termos, não em termos fashion, mas em termos de produção, de caminho. Isso. E daí todas as áreas vão puxando as coisas. E a arquitetura é geralmente uma das mais prontas, junta com o design e junta com a moda, né, com a roupa. Essa tríade, geralmente, que a gente está falando claramente de produções sociais, né, porque é claro que aeronaves são muito mais na frente. Geralmente são eles que inventam esse produto. A nanotecnologia começa aí, na verdade. Começa na pesquisa aeroespacial e chega até nós. E está entrando na roupa, está entrando em muitas áreas. O design e a arquitetura utilizam a nanotecnologia já há bastante anos. Com orgulho, né? Posso falar que muitos desses produtos chegam também da Itália. Vou fazer um pouco de publicidade, né? Fênix, o último filhinho mesmo que saiu, que é esse produto maravilhoso de células instáveis praticamente, que conforme com o que vai recebendo líquido, calor, vai mudando de organização interna entre uma célula e outra. Então é um material inteligente, como falou, porque ele consegue responder ao pedido. Quero dizer, você coloca uma panela quente, ele vai respondendo à panela quente, não se queimando, bem se respondendo de um jeito para não se queimar. Então é muito, muito charmoso tudo isso. Esse abre, né, na cabeça das nossas profissões, que
precisa ser visionário sempre, um caminho muito, muito interessante que cutuca mesmo a criatividade. Então, para isso, as áreas onde a criatividade é o motor mesmo, as novas tecnologias, as novas descobertas são alavancas fortes, porque a gente muitas vezes se sente um pouco preso entre budget, necessidade, optimização, envelhecimento dos materiais. Então, e aquele milhão de outros assuntos que envolvem um processo de projetação e de criatividade. A nanotecnologia, nesse caso, mas qualquer novo produto, abre novo caminho, então nos dá aquela sensação, né, provavelmente do Vasco da Gama, do Cristóforo Colombo, e embora todos os grandes descobridores, de procurar outros caminhos mesmo, de achar respostas fora daquelas já definidas e testadas. E isso gera novamente outra criatividade, e tudo isso gera nova sociedade. Então, é claro que as coisas são completamente interligadas. Uma não existiria sem a outra. Se a gente não tivesse descobertas de materiais, provavelmente a gente não existiria em termos profissionais. Não existiria a figura do arquiteto, do designer, porque os produtos são sempre aqueles, as máquinas para produzi-las sempre aquelas. Por que gastar tempo? Aí a nossa existência é acima mesmo das descobertas. É isso que nos alimenta, que alimenta a nossa criatividade, que alimenta nossos clientes mesmo, né? Que dá a vontade para o cliente de chegar para você e te falar: puxa, eu vi aquele material incrível, eu quero. Vamos entender como utilizá-lo, onde. Ou, né? Tudo isso é totalmente entrelaçado. E faz parte da nossa sustentabilidade em termos profissionais. A gente vive numa cidade como São Paulo, que mesmo assim tão vasta e tão grande, a mesma cultura da coleta seletiva é uma coisa muito recente. Apesar dos catadores, que isso é uma seletiva, na verdade, provavelmente é a única seletiva ainda hoje no Brasil. Vastamente dizendo, realmente. E os costumes internos, os costumes domésticos vão mudando a passo de tartaruga mesmo. Olhando recentemente na sua vida pessoal, você consegue identificar mudanças comportamentais que antes não eram exatamente sustentáveis e passaram a ser agora? Mas claro que sim, absolutamente. Oba, ufa. Eu lembro. Vai pro céu. Não, eu lembro perfeitamente, naquela época eu morava ainda na Itália, em Firenze, com minha família. Eu lembro perfeitamente quando a prefeitura impôs, né, a coleta seletiva nas casas. E então, é claro, assunto óbvio. Você até aquele dia, o dia antes, você tinha uma lixeira só. Depois daquele dia, você tem que ter pelo menos 3, se não 4 lixeiras. Então a logística muda. Então precisa reorganizar a tua cozinha. Mas não só, porque cada vez que você utiliza uma coisa, abre uma coisa, descarta uma coisa, tem que escolher onde jogá-la. Tem que ensinar para teus filhos isso. Então, sem dúvida, é um envolvimento total e precisamos constantemente de ser empurrados, né, para outras direções, tomara que sejam corretas, né, porque isso, ainda uma vez, estimula, né, cutuca, desenvolve criatividade, soluções, respostas que sempre têm que ser diferenciadas. O padronizado é um conceito tecnológico para gastar menos, né, para economizar em muitos sentidos, mas não faz parte do ser humano. Cada um de nós é diferente. Então, o conceito padronizado é um conceito delicado, é um conceito muito difícil. De verdade,
porque não existe dois seres humanos iguais. Então, como a gente pode imaginar um padronizado? É só por culpa ou graças à nossa tecnologia produtiva que a gente entra no padronizado. Então, qualquer diferença, qualquer novidade, qualquer empurrada, bem-venga, porque nos leva ao primário, ao começo, a nossa alma mesmo, a nosso ser, né? Todos nós somos diferentes, então... Ao contrário disso, a gente está falando de todas as mudanças comportamentais para ajudar a salvar o planeta, claro. Mas fazendo o advogado do diabo, você consegue identificar hábitos do seu dia a dia que não são exatamente sustentáveis? Nossa, muitos, né? É uma coisa que eu acho que a gente sempre fala das soluções, das alternativas e do que fazer para melhorar o mundo, mas acho que existem fatos e hábitos do dia a dia que não tem uma saída ainda ao nosso alcance. Então é bom a gente lembrar, por exemplo, até você pega um avião, está andando de avião, já não é exatamente sustentável. E não tem, até que se invente o teletransporte ainda não é uma solução, não temos ainda uma solução sustentável para isso, né? Nem precisa tanto, né? Não precisa nem voar. Basta a gente olhar aqui o trânsito em São Paulo e é uma sociedade toda completamente não sustentável. Acontece que a gente está passando por um momento de mudança de hábito forçosa, né? Uma mudança forçosa, porque sabemos que a próxima geração não vai poder consumir, nem gastar, nem desperdiçar o quanto a geração anterior fez. Vale a pena lembrar, só para a gente não perder o fio da meada, que é o seguinte, apesar da venda de carros ter caído 20% esse ano, em comparação ao ano passado, saiu hoje na Folha de São Paulo que o governo cortou 73% de investimento em transporte público em São Paulo. Ou seja, realmente é uma preocupação que a gente não vê a luz no fim do túnel. Até porque o trânsito não deixa a gente chegar ao fim do túnel. Então o problema... E essa queda de 20% vem depois de praticamente 10 anos de crescimento. Quer dizer, então a gente foi num caminho muito errado nesses últimos 10 anos e as cidades demonstram isso. Não é só São Paulo. O Rio de Janeiro também está completamente entupido, completamente engarrafado. Acho que não sou eu, nem você, quer dizer, a sociedade como um todo, o planeta como um todo, vai ter que passar por uma imensa reeducação para que a gente consiga realmente chegar numa quem sabe, né, idealista sociedade sustentável. Isso é um desafio, acho que até mais no Brasil. Outro dia eu estava num restaurante e um casal, o maître do restaurante ofereceu uma mesa comunitária para o casal. E eles falam, não quero sentar com ninguém. Então são pequenas atitudes que a gente enxerga que poderia ser sustentável e não... Isso sem falar na questão de dejetos, e o Brasil é um péssimo gerenciador de dejetos, né? Vocês aqui em São Paulo têm menos esse problema, porque a poluição está no Tietê, ninguém toma banho no Tietê. A gente no Rio tem o problema direto, né? Porque a gente toma banho no mar. E o mar é poluído tanto quanto, ou talvez um pouco mais ou um pouco menos, mas eu acho que assim, a consciência brasileira para a preservação do meio ambiente, que passa sobretudo pela gestão da poluição humana, né, de lixo, de esgoto, ela é dramática, é trágica. Sendo um pouco otimista, você tem tido contato ou descobriu recentemente alguma coisa, alguma organização, alguma associação cujo trabalho tem chamado a sua atenção recentemente? Poxa, tem milhares de coisas acontecendo no mundo que são super interessantes e são mudanças interessantes. Eu fui um dos júris do prêmio de design de Cannes, por exemplo, no ano que foi retrasado, e o prêmio principal de Cannes foi, por exemplo, uma linha de vestuário que desenvolveu uma série de roupas feitas a partir de um jeans, e esse jeans tinha o fio
feito a partir de plástico recolhido no oceano, né? Tem uma estimativa trágica, que eu acho que até 2050 estima-se que haverá mais plástico no oceano do que peixes, em matéria de peso, o que é um absurdo, né? Isso se for mantido o ritmo que a gente está mantendo, quer dizer, hoje o oceano tem algumas áreas que concentram esse lixo do mundo todo, e nessas áreas tem uma série de novas ideias e novas atitudes e empresas investindo em coletar esse plástico e reaproveitar de outras maneiras. Em relação a automóveis, tem muitas experiências sendo feitas e são extremamente interessantes também. A gente está falando aqui na indústria automobilística, né? Quantidade de carro vendido e tal. Existe um projeto super interessante chamado River Simple, está sendo feito na Europa nesse momento, onde a propriedade individual ela inexiste. Você não terá mais o seu carro, você não compra mais um carro. Você vai pagar apenas pelo uso, e isso muda toda a lógica da indústria. Porque hoje uma indústria que vive para vender mais, né, e repor o produto o tempo todo, ela vai passar a viver para manter o produto em funcionamento. No momento que você não tem mais o carro e que você não quer trocar ele a cada 2 anos, quem está alugando para você também quer que ele dure o máximo possível e não tem essa obsolescência, perde o sentido completamente, né? Então acho que existem todos os movimentos colaborativos de você não mais ter o seu carro, mas dividir o carro do outro, né? Nos Estados Unidos tem muito isso agora. Você estaciona seu carro num estacionamento público e durante o dia o carro está parado, ele é utilizado por várias outras pessoas que pagam aluguel pelos minutos utilizados. Eu acho que existem assim, milhares de iniciativas mundo afora, mas eu talvez um pouco rígida e radicalmente, eu acho que a única saída é política. E eu não entendo como ainda não aconteceu, e acho que é questão de muito pouco tempo, o mundo vai ter que instituir o que eu chamaria da taxa verde, né? A taxa verde é a coisa mais óbvia do mundo. Por exemplo, o Brasil é um ótimo exemplo. Todo mundo sabe que andar num carro a álcool é mais sustentável do que andar num carro a gasolina. Porque efetivamente quando a cana-de-açúcar cresce, ela retira da atmosfera o que o carro acabou jogando pelos canos de exaustor, né? Canos de exaustão. Acontece que é mais barato andar a gasolina do que a álcool. Porque não existe um mecanismo que taxe a gasolina não apenas pelas visões tradicionais econômicas, mas também pela visão ecológica. Quer dizer, esse imposto ecológico, na minha opinião, ele vai acontecer e é questão de tempo. E eu acho que o carro a gasolina vai ter que pagar mais imposto porque ele é gasolina. O helicóptero vai ter que pagar muito mais imposto porque ele gasta uma brutalidade, né? Possivelmente as passagens de avião vão ter que pagar uma taxa que compense todo o dano ecológico que os aviões trazem. Enfim, eu acho que isso vai permear toda a sociedade e aí sim, acho que vai ser através de uma medida talvez radical assim, que a humanidade vai tomar um outro rumo. Mas para isso é preciso que esse tema chegue à política e que a política consiga transformar isso em efetiva regulação. A Califórnia, por exemplo, é um estado que tem sido um exemplo nesse sentido. Há 20 anos atrás, a Califórnia determinou que X% dos automóveis vendidos na Califórnia em tantos anos teriam que ser híbridos. Foi o grande sucesso do Toyota Prius, por exemplo, primeiro carro híbrido usado em larga escala por conta de uma legislação estadual, né? Então, eu acredito que é através de legislação e através de imposto, né, que a sociedade vai modificar. Efetivamente, posso dizer que na Itália o utilizo de produção de energia no singolo, né, na singola casa, no singolo apartamento, é um processo muito difundido já há uns
acho uns 15 anos no mínimo. Isso porque chegou uma lei incentiva, né? Incentivos fiscais, onde você consegue praticamente instalar teu impianto fotovoltaico ou eólico com um sistema de parcelamento calculado mesmo, junto com os incentivos e a revenda da energia produzida para a central, tale per cui, né, você consegue comprar esse sistema, instalá-lo, e em 3 anos você já praticamente parou de pagá-lo porque o sistema se autopaga. Então esse gerou a vontade de cada um de colocar o sistema de produção independente, né, e limpo na própria casa. Hoje a Itália, que não é uma excelência no mundo entre, né, essa tipologia de produção celular, vamos falar assim, de energia, mas é entre os países que estão desenvolvendo rápido, já tem quase os 60%, né, de produção de energia através desse sistema de renováveis. São então, as barbaridades brasileiras, Jorge, por exemplo, né? O Brasil, com o sol que tem, hoje em dia, o que o Brasil tem feito nos últimos anos? Construído termoelétricas, andado exatamente no sistema, no caminho oposto, né? Em vez de incentivar o uso de energia solar, o Brasil construiu uma série de termoelétricas, e a energia solar no Brasil ainda é um investimento de poucos ambiciosos idealistas, porque ela não tem subsídio estatal, ela não é financiada pelo BNDES, ela não se paga economicamente. Ou seja, sempre realmente a política por trás das soluções. E acho que o universo nunca foi tão colaborativo. A gente pega o Uber, a maior plataforma hoje de transporte no mundo, e eles não têm um carro. O Airbnb não tem nenhuma propriedade e é o maior hotel do mundo. Quais são realmente os próximos passos quando a gente fala de sustentabilidade? Mesmo dentro da cozinha, famílias têm desenvolvido jantares e convidado pessoas para uma experiência um pouco mais intimista e obviamente sustentável. Então realmente a gente se pergunta quais são os próximos passos e o que a gente pode esperar do universo e do planeta daqui para frente. Então acho que fica aquela lição do tipo, realmente vamos adotar um moinho e receber pessoas e estranhos dentro da própria casa. Obrigado pela presença e pelo bate-papo. Obrigado. Obrigado.